A primeira coisa que eu preciso fazer é dizer a vocês qual é o grande tema dos exercícios desse ano. Nós vamos meditar, vocês devem ter recebido, aqueles que receberam um papel estão vendo aí. O tema dos nossos exercícios esse ano é Entre dois caminhos, itinerário para a Páscoa. Durante esses 4 exercícios, nós vamos sempre meditar sobre 2 personagens das Escrituras. Os primeiros 2 personagens são os de hoje. Nós vamos meditar sobre Caim e Abel. Nós vamos voltar lá no Antigo Testamento e ver aqueles primeiros que nos antecederam na experiência de gente, na experiência de fé. Depois, na próxima segunda-feira, nós vamos meditar sobre outros 2 personagens fundamentais: Pedro e Judas. No nosso terceiro exercício, nós vamos meditar sobre outros 2 personagens que aí sim, de modo geral, não são tão falados, mas também podem nos ajudar muito a meditar sobre quem nós somos: o bom ladrão e o mau ladrão. Aqueles 2 ladrões que foram crucificados, cada um de um lado de Jesus, no Getsemane, no Gólgota. E no quarto exercício, nós vamos meditar sobre 2 personagens, um no começo da história da humanidade e o outro aquele que eterniza a história da humanidade: Adão e Jesus Cristo. Então, o objetivo desses nossos exercícios, o objetivo dos exercícios desse ano é o seguinte: o grande objetivo é esse. Nós queremos, como é próprio do carisma vivente, nós queremos nos configurar com Cristo. O objetivo da Páscoa é nos tornar semelhantes a Jesus. O objetivo é esse: entrará no céu aquele que se parecer com Jesus. E nós não temos 2 ensaios. A gente só tem uma oportunidade para realizar isso, que é essa vida. Então a gente vai precisar viver isso todos os anos. Todos os anos esse é o exercício da Quaresma e depois da Páscoa. Mas nos exercícios desse ano nós vamos ser bem pedagógicos. Por quê? Para a gente ser o mais claro possível. Sabe por quê? Os membros da comunidade dos viventes estão num momento de preparação muito importante. Nós nos comprometemos a chegar no próximo ano um pouco mais santos, porque nós vamos celebrar os 20 anos da comunidade. Então, para a gente ser bem claro, bem objetivo, nós vamos colocar 2 personagens diante de nós e vamos nos fazer a seguinte pergunta: quem sou eu na fila do pão? Eu sou Caim ou Abel? Eu sou Pedro ou Judas? Eu sou o bom ou o mau ladrão? Veja, quem eu sou entre esses 2 personagens? Hoje o tema é a qualidade da nossa oferta. Vamos então começar. Que comecem os jogos. Vamos começar o primeiro exercício, cujo tema é a qualidade da nossa oferta. Eu não preciso lembrar vocês, porque todos nós somos evangelizados, catequizados, muito bem pós-graduados em Bíblia. Nós todos que estamos aqui sabemos que existem 2 primeiras histórias no Gênesis. A primeira delas é a criação e imediatamente depois a criação do homem e da mulher, de Adão e Eva. E nós meditamos naquela criação a promessa que Deus faz a Adão e Eva e a queda de Adão e Eva, porque ao invés de terem a gratuidade de todos os frutos, de todas as árvores do Jardim do Éden, eles se apegaram justamente ao fruto que eles não podiam comer. Então, esse é o primeiro relato. Mas tem um segundo relato imediatamente depois, que é o relato de Caim e Abel, o relato dos primeiros filhos da humanidade, os filhos de Adão e Eva. Vamos começar. Antes de nós entrarmos propriamente na cena, porque nós vamos meditar uma cena bem clara, bem objetiva, antes de nós entrarmos propriamente na cena de hoje, é preciso que a gente se situe na história. Então vamos fazer uma revisão. A essa altura do campeonato, o pecado já entrou no mundo. Porque o pecado de Adão e Eva foi o pecado de desobedecer a Deus. É claro que a gente poderia fazer um exercício só sobre isso. A gente poderia fazer um retiro só sobre Adão e Eva na sua relação com Deus. Mas aqui só para a gente compreender.
O pecado de Adão e Eva não é outro senão, ao invés de viver na gratuidade, querer possuir. Esse é o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva é, ao invés de receberem tudo gratuitamente de Deus e reconhecerem em Deus o absoluto, Adão e Eva querem tomar o lugar de Deus. Então, cuidado aqui com uma coisa, tá? Porque geralmente cai na prova e a gente erra. Ok? O que a gente costuma errar na prova? A gente acha que Deus, quando diz não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente lê isso achando que Deus está proibindo a gente de conhecer as coisas, de usar o cérebro, de usar a razão. Como se Deus quisesse que a gente fosse tolinho. Como se Deus quisesse que a gente não soubesse a verdade. Então ele proíbe a gente de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é essa a questão. A questão que está posta ali é quem come desse fruto decide a partir de si o que é bem e o que é mal, sem levar em consideração aquilo que Deus pensa como bem e como mal. Tá claro? Então, o pecado de Adão e Eva não é que eles querem saber o que é bem e o que é mal. Todo mundo que tem 2 neurônios quer saber isso. Todo mundo que faz uma faculdade sabe disso. Todo mundo que coloca o filho na escola quer que o filho saiba o que é bem e o que é mal. O pecado de Adão e Eva não é querer saber o que é bem e o que é mal. O pecado de Adão e Eva é querer definir o que é bem e o que é mal, desprezando aquilo que Deus pensa como bem e como mal. O pecado então já entrou no mundo. Adão e Eva já comeram o fruto que Deus havia proibido. Nos exercícios do ano passado a gente já sabe que não é uma maçã. Todo mundo lembra disso, né? Não é isso? Todo mundo lembra. Não é isso, minha gente? Sim. Todo mundo lembra, pelo amor de Deus. Não ficarás na recuperação em vão. Todo mundo sabe que maçã é Branca de Neve. Não é Adão e Eva. Adão e Eva já comeram um fruto que Deus havia proibido. Eles já experimentaram a vergonha. Eles percebem que estão nus. Eles fazem uma roupa para os dois. Eles já se esconderam. Eles já conheceram o medo. Eles foram tirados do paraíso e agora vai nascer a primeira geração fora do Éden. 2 irmãos. Vamos começar então. O relato do Gênesis sobre Caim e Abel fala, de modo quase abrupto, quase radical, fala de 2 irmãos. Fala de 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. 2 homens que cresceram sob o peso de uma promessa e de uma queda. Imaginem o que significa para Caim e Abel viver a própria vida escutando da parte de Adão e Eva a história de uma promessa que Deus havia feito e de uma queda que eles caíram. Se a história da humanidade começou num jardim, agora ela vai se desenvolver num campo. Enquanto num jardim, atenção para essas 2 imagens. Enquanto num jardim nós temos tudo pronto, feito por Deus, agora nós temos um campo em que o homem e a mulher vão precisar trabalhar para tirar o fruto do seu próprio sustento. Deus inclusive fala sobre isso, sobretudo com Adão. Diz então o Gênesis. Vejam aí. Caim tornou-se agricultor. Abel, pastor de ovelhas. Ambos trabalham. Ambos oferecem. Ambos se dirigem a Deus. Nós estamos falando de 2 pessoas que trabalham. Nós não estamos falando de 2 desocupados. Nós estamos falando de 2 trabalhadores. Nós estamos falando de 2 pessoas que se relacionam com Deus. Atenção, são 2 pessoas religiosamente muito boas, como talvez muitos de nós aqui. Nós estamos falando de Caim e Abel, são 2 irmãos que vão à missa aos domingos. Nós estamos falando de 2 pessoas que se confessam. Nós estamos falando de 2 pessoas que têm trato com Deus, ok? Nós não estamos falando de um do bem e um do mal. Nós não estamos falando de um que se relaciona com Deus e o outro que despreza Deus. Não, os 2 se dirigem a Deus. E não só, vejam, não é simplesmente que Caim e Abel, eles se dirigem a Deus. Os 2 ofertam algo a Deus. Vocês estão percebendo que a gente está falando de 2 personagens que não são, a priori, o protótipo do bem e do mal. Ok? Então, 2 trabalhadores, 2 pessoas que oferecem. Ambos se dirigem a Deus. Mas aqui vai começar o drama. Por quê? Porque o texto diz que Caim ofereceu os frutos da terra. Abel ofereceu as primícias do rebanho.
Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Vamos parar aqui. Nós precisamos começar o primeiro exercício percebendo que existe alguma coisa que a priori a gente não compreende bem. Não é isso? Vejam, nós temos dois irmãos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles estão iguais. Nós temos dois trabalhadores iguais. Nós temos duas pessoas que se relacionam com Deus iguais. Nós temos duas pessoas que oferecem algo a Deus iguais. Por que é que uma oferta agrada a Deus e a outra oferta não agrada a Deus? O tema do exercício de hoje, portanto, é a qualidade da nossa oferta. Atenção aqui, minha gente. Se vocês estão aqui, prestem atenção nisso. Se vocês estão aqui, vocês são pessoas que ofertam algo a Deus. Se vocês estão aqui, vocês são pessoas que se relacionam com Deus. Todo mundo que está aqui pode se reconhecer, a princípio, próximo de Caim e Abel. Por quê? Porque se você está aqui hoje, pelo menos o seu tempo você oferta. Não é verdade? Vejam, vocês, todo mundo que está aqui, eu acredito, todo mundo que está aqui é ocupado. Todo mundo que está aqui tem um trabalho para dar conta, tem um filho para cuidar, tem uma academia para ir, tem um filme para assistir, tem um livro para ler, tem alguma coisa para fazer. Se alguém está aqui nessa noite, é porque está oferecendo algo a Deus. Nota de rodapé. O fato de você estar aqui nesta noite não significa que Deus se agrada da oferta que você está fazendo. Então, o fato de você estar aqui, cara pálida, não significa que você é do bem, que você está puro, santo, imaculado, a Imaculada Conceição é você. Não. Não significa. Ninguém tenha o céu por certo porque está aqui nessa noite. Ah, mas eu deixei de fazer algo para estar aqui. Ah, mas a gente está vendo que Caim e Abel ofertaram algo e não necessariamente estavam garantidos. Então, o fato da gente estar aqui nessa noite não significa que a gente está ofertando algo que agrada a Deus. A pergunta então é, qual é a oferta que agrada a Deus? Porque talvez muitos de nós que estejamos aqui, estejamos há 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, seguindo Jesus Cristo, indo à missa todo domingo, fazendo parte de uma comunidade, de uma paróquia, vendendo rifa para... Estejamos fazendo 700 coisas e no final a gente pode escutar da parte de Deus, muito obrigado, viu? Mas não era o que eu queria. Menino, que deprê deve dar, né? Coitado de Caim. Coitado de Caim, porque muitos de nós, lembrem de uma coisa, que eu, Gabriel, o tempo inteiro repito para mim mesmo. Eu, Gabriel, na comunidade, estou o tempo inteiro em reunião e procurando ajudar as pessoas a encontrarem Deus. E aí escrevo formação, venho para cá. E o tempo todo eu lembro a mim mesmo. Que tragédia seria ajudar todos a ir para o céu e você não ir. Que tragédia seria gastar sua vida inteira vendo todos os membros da comunidade dos viventes entrando no céu e você do lado de fora. Por quê? Porque o fato de você estar ofertando algo não significa que esse algo agrada a Deus. Nós vamos então tirar a prova hoje do que significa agradar a Deus. Se você tem dúvida se a sua oferta agrada a Deus, bem-vindo, eu vou resolver os seus problemas. Eu não resolvo nem os meus, quanto mais os dos outros. Então, não é uma questão de profissão. Deus gosta de pastores, mas não gosta de agricultores. Oxente, não parece muito com Deus isso. Não é uma questão de matéria. Ah, o problema foi porque Caim deu 2 cenouras. Mas se Caim tivesse dado 2 beterrabas, Deus tinha ficado feliz. Não, a questão também não é essa. Então, não é uma questão de profissão, não é uma questão de matéria, não é uma disputa entre agricultura e pastoreio. O texto não fala, prestem atenção nisso, pelo amor de Deus, senão nada feito. O texto não fala da qualidade exterior da oferta. Em nenhum momento o Gênesis diz, com efeito,
Os tubérculos de Caim eram ruins. Com efeito, o cordeiro apresentado por Abel era sem mancha. Em momento nenhum a gente vê isso. Depois, quando vocês chegarem em casa, obviamente todo mundo é muito dedicado e vai ler o texto, e vocês vão ver que a coisa é seca. É seca. A gente poderia dizer que quem escreveu o Gênesis, sobretudo essa parte, foi João Cabral de Melo Neto. Seco. Como ele dizia, não perfume a flor. Seco, seco, direto, claro, objetivo. Lá no Gênesis, a questão não é a qualidade exterior da oferta. Ela fala do coração que oferece. Qual é o detalhe, minha gente, dessa passagem? Abel oferece as primícias. Vamos parar aqui. A diferença entre a oferta apresentada por Caim e por Abel, a diferença é que um oferece as primícias. E na Sagrada Escritura, as primícias é o que é melhor. Com todo respeito a Heloísa, o primeiro filho é melhor. O primeiro filho é o melhor, né? Então, hoje não, porque graças a Deus a gente entendeu que até os mais novos têm o seu valor. Mas... Maria Clara também, um abraço para ela. São minhas irmãs, Maria Clara e Maria Heloísa. Hoje a gente já sabe que o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, pelo menos lá em casa, pai e mãe sempre disseram que nós três temos o mesmo valor. Mas na Sagrada Escritura não é bem assim. O primeiro filho ele é mais importante. Tanto é que, se na família o pai de família morre, quem assume o controle, as rédeas da família? O primeiro filho. E o primeiro filho, homem. São as primícias masculinas. Meu Deus, é lasca sim. A gente dizer isso hoje, sendo o dia da mulher ontem, né? Mas, paciência. Nós também temos uma tradição que contribuiu para isso tudo. As primícias são a coisa mais importante na Sagrada Escritura. O primeiro filho. O primeiro fruto. O primeiro cordeiro. O primeiro trabalho. A primeira coisa que a gente faz, ela tem um significado diferente. Vamos tirar a ideia de filho, porque aí os pais aqui não vão conseguir pensar. Porque quando eu coloco os filhos um atrás do outro, o primeiro e o último têm a mesma importância. Mas pensem, a primeira coisa que vocês fizeram, de qualquer coisa, ela tem um valor diferente. Ela tem uma importância diferente. Ela requer um esforço maior, ela requer um sacrifício maior. A primeira coisa de qualquer coisa que a gente faça tem muito significado. Na Sagrada Escritura, as primícias revelam aquilo que é melhor. A primeira parte. Então, por exemplo, o agricultor realiza a colheita. Os primeiros frutos retirados da terra são os melhores. Num rebanho, aquele que primeiro é parido, esse tem mais qualidade. O primeiro tem mais qualidade na Sagrada Escritura. Então, qual é a diferença do sacrifício de Caim e Abel? Abel deu a primeira parte. Ele sacrificou, não foi uma coisa de maior qualidade. Ele deu aquilo que o coração dele mais amava. Ele ofereceu a Deus aquilo que era mais relevante, aquilo que era mais bonito, aquilo que tinha mais valor. Caim, aparentemente, o texto deixa implícito, Caim viu tudo aquilo que ele havia produzido e talvez tenha pegado a melhor parte para ele, para se garantir na vida. Não é assim que a gente faz. Primeiro deixa eu ver para garantir o meu. O que sobrar, eu dou a Deus. Então, de modo geral, como é que nós cristãos vivemos? O tempo que sobra é o tempo de Deus. Pensem aí no tempo de vocês de oração. De modo geral, a gente prepara o dia da gente. A gente tem 24 horas, de modo geral. Larissa não, Larissa tem 47. Porque ela consegue fazer 700 coisas no mesmo dia. Mas, de modo geral, nós todos temos 24 horas. Pensem aí o tempo que vocês dedicam à oração de vocês.
geralmente é o tempo entre uma coisa e outra meio apertado quando der. Por quê? Porque mais importante, dizendo o que é mais importante. Então, de modo geral, a gente reza quando? Quando a gente... Aqueles que rezam, né? Porque, como dizia Dom Henrique, tem os pagãos também, dentro da própria igreja. Lembra o Dom Henrique dizendo isso? Se você não reza, você é pagão. Pode ser bispo, é pagão. Pode ser padre, é pagão. A diferença entre um pagão e um não pagão não é quem crê ou não em Deus, é quem se relaciona ou não com Deus. Tá claro? Lembrem do que nós vimos no exercício do ano passado. Crê em Deus, até os demônios creem. Não se acha muita coisa porque você crê em Deus, não, viu? Porque os demônios também creem em Deus. A diferença não é quem crê em Deus, é quem se relaciona com Deus. Então a gente sabe muito bem quando uma pessoa crê de verdade e quando essa pessoa não crê de verdade. Uma pessoa que não crê de verdade, ela não se relaciona com Deus. Ela se relaciona com uma ideia, ela faz uma práticazinha ali, outra aqui, ela vai à missa cumprindo o preceito, mas quem crê verdadeiramente em Deus é alguém que se relaciona com Ele. Pensem aí no dia de vocês. Vocês acordaram hoje e começaram a fazer alguma coisa. E de repente, não parece que vocês caíram aqui de paraquedas? Porque a gente vai sendo levado, né? A gente vai sendo levado. É uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. De repente, eu estou aqui na frente de vocês. Vocês nem tomaram consciência de que o dia passou, não é assim? Aí quando acabar hoje, vocês vão voltar para casa e, tomados do Espírito de Deus, vão dizer, eu vou rezar. Aí vão rezar a partir das 11 horas da noite. Com todo respeito ao Espírito Santo, não tem Espírito Santo que dê conta. A gente está exausto, morto. A gente dá o tempo que sobra a Deus. Isso é Caim. Caim pegou o dia dele e disse, primeiro isso, primícias, primeiro isso. Agora, pronto. Isso é uma atitude de Caim. Então, na Sagrada Escritura, as primícias é você pensar assim, atenção para isso. Para você saber se você é Caim ou Abel. A atitude é, amanhã, durante o meu dia inteiro, qual é o tempo de qualidade que eu vou dar a Deus? Qual é o tempo que eu vou dedicar a Deus? Veja, as primícias. Antes de eu planejar o banho, o café, o trabalho, o não sei o que, o não sei o que lá, antes de eu planejar meu dia inteiro, eu vou pensar, primeiro, primícias. As minhas primícias eu darei a Deus. Amanhã, qual é o meu melhor tempo para dar a Deus? Tá claro? Então, essa é a diferença entre Caim e Abel, entre o que é primícias. Então, o texto não fala da qualidade exterior da oferta, ela fala do coração que oferece. Abel oferece as primícias, o primeiro, o melhor. Caim só oferece. Ele apenas oferece. A diferença não está naquilo que é colocado sobre o altar, mas naquilo que arde dentro do peito. Lembram de Jesus dizendo, se vocês estão indo apresentar a oferta de vocês e no meio do caminho vocês lembram que tem alguém contra vocês, deixe sua oferta, se reconcilie com essa pessoa e depois você apresenta a sua oferta. Lembram disso? É exatamente isso aqui. Para Jesus não importa o dinheiro que a gente dá à igreja. Para Jesus não importa o dízimo que a gente vai dar à igreja. Não é o valor que a gente vai dar. É o coração com o qual a gente vai dar. Então, Jesus não pensa como muita gente pensa hoje. Se no meio do caminho você estiver com a sua oferta para apresentar e alguém tem algo contra você, deixa essa pessoa de lado, dê o dinheiro e depois não. De jeito nenhum. Como seria bom, como faria bem que nós todos fizéssemos aquilo que eu já comentei com vocês, aquilo que muitos de nós, membros da comunidade, vivemos tantas vezes. Como seria bom que até a próxima missa, alguns de vocês vão à missa domingo, até domingo, pensem aí, será que tem alguém que está magoado comigo? E façam um propósito de, antes de ir à missa, ligar para essa pessoa e fazer as pazes. Porque o que Jesus está dizendo lá é que a sua oferta da missa só tem validade se o seu coração está ofertado ao seu irmão. Percebem? Veja,
para a Sagrada Escritura não importa se é um cordeiro ou um alface. Não importa se é R$1.000.000 ou 10 centavos. Importa o coração com o qual você dá. Por isso a Sagrada Escritura diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Veja, aquele que dá de coração. E não aquele que dá, meu Deus, eu tenho que dar mesmo, porque senão para o inferno. Não, veja. Acabou-se. Você está frito. Você não entendeu a proposta. Então, a diferença está naquilo, não naquilo que é colocado, mas naquilo que está dentro do peito. Nós estamos falando da qualidade do coração ofertante. E quando Caim percebe que o olhar de Deus repousa sobre o irmão, quando Caim percebe que Deus olha para Abel e fica feliz, ao invés de Caim ficar feliz também, o seu rosto se transforma. O texto, vejam como é João Cabral de Melo Neto. O texto diz que ele ficou muito irritado e seu semblante se abateu. Eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Antes de Caim abater Abel, ele já está abatido. E nós, de língua portuguesa, sabemos que a palavra abater, o verbo abater, é muito importante, né? Por quê? Porque quando eu vou abater um animal, eu vou matar esse animal, não é isso? Fulano vai abater o animal, ele vai matar. Mas a gente usa, prestem atenção, a gente usa a mesma palavra para falar sobre um estado de espírito e uma morte. Então, antes de Caim matar o seu irmão, ele já está morto. Ele já está morto. Antes de Caim fazer o mal a alguém, ele já fez o mal a ele mesmo. Por isso todos nós sabemos, entre outras coisas, cultivar raiva de alguém é envenenar-se a si mesmo. Por quê? Porque antes de eu abater o meu irmão, eu já estou abatido. Aqui tem uma coisa que pode surpreender a gente. Prestem atenção. O primeiro pecado depois do Éden não é contra Deus. Já perceberam isso? Nós não atenção, minha gente, nós não estamos falando de um pecado contra Deus. Nós estamos falando de um pecado contra o irmão. Vejam, Caim não matou o inimigo. Caim matou o próprio irmão. Vocês estão entendendo? O primeiro pecado da humanidade depois do Éden, o primeiro pecado depois que a gente sai do paraíso, não é um pecado contra Deus, não é um pecado contra o inimigo, não é um pecado contra alguém que pensa diferente de mim. É o pecado contra alguém que é semelhante a mim. É aquele que condivide comigo o meu sangue. O primeiro pecado não é contra Deus, é contra o irmão. Agora prestem atenção, como a Sagrada Escritura é sábia. Como é bonito ser cristão, como é bonito seguir Jesus. Prestem atenção, o pecado contra Deus, lá no Éden, atenção, o pecado contra Deus, ele gera um ser humano propenso a pecar contra o irmão. Por isso é tão importante examinar o modo como nós nos relacionamos com Deus. Porque o que a Sagrada Escritura está nos dizendo é que, se nós vamos cada vez mais nos acostumando a pecar contra Deus, o próximo passo é que a gente relativize e naturalize a violência contra os outros, o pecado contra o irmão. O que nasce no coração de Caim, prestem atenção, não é tristeza por não ter oferecido o melhor. Prestem atenção, minha gente. Lá no Gênesis, depois que Deus aprova a oferta de Abel, o que poderia ter acontecido com Caim? Ele poderia ter ficado triste e ele ter feito um exame de consciência, não é isso? Mas ele não está abatido porque ele não ofereceu o melhor. Ele está abatido porque ele não aguentou ver o seu irmão ser valorizado. Ele não suportou o seu irmão ser valorizado. É comparação, é rivalidade, é inveja. E Deus então intervém. E essa intervenção é uma das cenas mais impressionantes da Escritura. Palavras de Deus, lá vai. O pecado está à tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. O pecado não entra à força. Muito cuidado com isso. O pecado para nós cristãos não pode nos dominar se nós não deixarmos que ele nos domine. O pecado desde a Sagrada Escritura, o pecado desde o mundo judaico tem uma conotação muito importante. Pecar é errar o alvo. Pecar
é desejar uma coisa, mas no meio do caminho, de modo desordenado, a gente acaba desejando outra. A gente acaba fazendo outra coisa. Então, o pecado está à tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. O que é a quaresma, cristãos? A quaresma é ter consciência dos pecados que estão ao nosso redor, tentando nos dominar. Por isso São Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós cristãos não dominamos um pecado com medo de ir para o inferno somente. Nós dominamos o pecado para nós sermos livres, para nós sermos senhores de nós mesmos, para nós não sermos semelhantes aos animais. Lembrem aqueles que estavam no aponte. Toda ameba nasce, cresce, reproduz e morre. Nós cristãos, quando dominamos o pecado, nós rompemos essa lógica e a gente se torna livre e não programado pelo pecado. O pecado não entra à força, ele bate, mas Caim não domina. A cena seguinte, de novo, é seca, é quase brutal. Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejam como a coisa é seca, como não explica muita coisa. O primeiro sangue derramado na história da humanidade é um sangue fraterno. Mas o que talvez seja ainda mais perturbador é a pergunta de Deus. Preste atenção nessa pergunta. Onde está o teu irmão? Deus não perguntou a Caim, por que você o matou? Ele pergunta, onde está o seu irmão? Porque no fundo, o drama não é o homicídio em si. Atenção para isso. O que está posto mais importante aqui na Sagrada Escritura não é nem mesmo o fato de Caim ter matado Abel. É o fato de Caim já não saber onde está Abel. E é por isso que Caim vai dizer a Deus. Vejam a resposta cínica de Caim para Deus. Eu sou o guarda do meu irmão. Como parecem as respostas de muitos de nós, né? O que eu tenho a ver com isso? Isso é problema do governo. É o capitalismo, é o pecado, é o mundo, é fulano. A gente terceiriza a responsabilidade e é cínico como Caim com Deus. Quando Deus pergunta a Caim, onde está o seu irmão? A resposta de Caim é, eu sou vigia dele. E eu tenho que dar satisfação por quê? Veja, é exatamente o modo como muitos de nós vivemos. Aqui é uma pergunta que deve atravessar a nossa quaresma. Eu sou responsável pelo outro? Ou o outro é apenas concorrente, é ameaça, é comparação? Caim representa o coração que mede o próprio valor pelo reconhecimento. O coração que não suporta que Deus ame também o outro. O coração que acredita que o amor é limitado, que se Deus olha para o irmão, sobra menos para mim. Mas o amor de Deus não é competição, é comunhão. Caim representa muito bem os fariseus. Muito, muito bem os fariseus. Por quê? Porque os fariseus não suportam a ideia de um Deus que é misericordioso. Os fariseus não suportam a ideia de que eles se sacrifiquem tanto e aquele outro que não se sacrifica muito, Deus olha para ele e diz, eu amo. Não é isso? Quantos de nós... Ninguém vai levantar a mão, pelo amor de Deus. Mas... Ninguém se diga fariseu. Mas quantos de nós que estamos aqui, quantos de nós já não dissemos assim, eu me esforço tanto e minha vida é cheia de problema. E fulano de tal é um pagão e parece que tudo dá certo para ele. Não é, minha gente. Quantos de nós de vez em quando não damos uma de Caim? Eu dou tanta coisa a Deus. A gente começa a fazer as contas, né? Eu vou à missa. Menino, eu sou Santa Teresa d'Ávila. Eu vou à missa. Eu estou na paróquia. Eu me confesso uma vez por ano. Eu dou um dinheirinho. Quando passa Dona Zefinha com a sacolinha na hora do ofertório, eu dou 10 centavos. E, no entanto, parece que a minha vida não é abençoada. E fulano de tal, que só... Você não conhece fulano de tal. Fulano de tal é da pá virada. Mas olha, só acontece coisa ruim na minha vida. Isso é o típico Caim. É o típico Caim. É alguém que é incapaz de se alegrar com o que há de bom na vida do outro, mesmo que o outro não seja tão perfeitinho como eu. Enquanto Caim elimina o irmão para preservar a si mesmo,
Cristo vai fazer o contrário. Ele entregará a si mesmo para salvar os irmãos. É aqui que a gente começa a saber se nós estamos nos configurando com Cristo. A lógica de Caim é, atenção, 2 pontos. A lógica de Caim é, para eu ser enaltecido, eu vou pisar o outro. Para eu me justificar, eu vou julgar o outro. É exatamente aquilo que Jesus disse. Quantos de nós olhamos mais para o cisco no olho do outro do que a trave no próprio olho? É a lógica de Caim. É exatamente a lógica de Caim. É a lógica de muitos de nós quando ficamos nos comparando. Quando ao invés de nós reconhecermos que o outro fez uma coisa boa, a gente quer que olhem para mim. Olha eu. Essa é a lógica de Caim. Agora vejam, a quaresma, ela não começa na cruz. Ela começa justamente como um exercício gradual. A gente só está começando, ok? Só está começando. Hoje é só para a gente saber que tipo de oferta a gente tem feito a Deus. Hoje é o básico, hoje é a introdução. A quaresma começa como um exercício gradual. Por exemplo, no modo como eu olho para o meu irmão. Quantas vezes nós não matamos, mas ferimos? Quantas vezes não derramamos sangue, mas espalhamos indiferença? Quantas vezes a gente faz um print na publicação de alguém no Instagram e manda para o amiguinho ou a amiga? Não é isso, Caim? Quantos de nós, Caim? Quantos de nós pegamos aquele negocinho do Instagram, aquela setinha? Olha, todo mundo sabe. Quantos de nós pegamos aquela setinha e mandamos... E a gente nem coloca legenda. Não precisa, né? A gente simplesmente manda a publicação da pessoa para outra, não explica nada. Porque a gente tem a parceria do Caim alheio. E 2 Caíns, quando 2 Caíns se encontram, é um auê. Não é isso? É a pergunta, certamente seria um exame de consciência muito interessante para a gente se confessar. Vou fazer a pergunta básica e tudo mais. Você permitiria que as suas conversas do WhatsApp fossem colocadas aqui? Projetadas aqui. Vamos pegar, vocês não sabiam, mas a gente vai pegar agora à força o celular de cada um e a gente vai projetar as conversas no WhatsApp de todo mundo aqui. Na opinião de vocês, quantos % de Caim a gente teria nesse auditório? Quantos de nós não fazemos aquele comentáriozinho maldoso? Quantos de nós não dizemos a maldade que a gente quer, a gente só dá a senha para que o outro fale a maldade? Quantos de nós não temos uma faquinha para cortar o outro, mas temos o WhatsApp para mandar a publicação? Quantos de nós não rendemos uma fofoquinha? Quantos de nós fazemos cara de piedoso e de Terezinha de Lisieux no trabalho, mas a gente fica pescando com o ouvido a vida dos outros para ficar ruminando e dizendo depois aos outros? Quantos de nós, dentro do vínculo, do grupo da paróquia, dentro da família, só não esperamos... Quantos de nós não temos um grupo com uma pessoa e temos um outro grupo sem ela para falar dela? Quantos... Não é, minha gente? Mas não parece que Caim está entre nós? Muito bem. É justamente isso. Quantos de nós não derramamos sangue, mas espalhamos indiferença? Quantos de... Eita, está chegando. Meu Deus. Quantos de nós agora na campanha presidencial não vamos espalhar fake news por aí e seja o que Deus quiser? Quantos de nós que dizemos assim, eu sou do bem, o candidato fulano de tal merecia morrer, mas eu sou cristão, viu? Jesus disse, 2 pontos, lá vai. Se vocês só querem o bem a quem faz o bem de vocês, por que vocês são diferentes dos pagãos? A gente com muitos... Minha gente, escuta, não sei se vocês sabem, mas por incrível que pareça, até político é gente. E falar mal deles, dependendo do modo como a gente fala, é pecado. Desejar que alguém morra pode ser Osama Bin Laden. É pecado. Sabe por que é pecado?
Meu Deus. Não está aqui não, mas quando você chegar em casa, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ver que depois de Caim matar Abel, Deus tem uma preocupação. Estão lembrados qual é? Quando Caim mata Abel, Caim fica em pânico. Ele diz a Deus: se você me amaldiçoa e as pessoas ficam sabendo, as pessoas que eu encontrar vão querer me matar. E aí Deus, ele faz uma espécie de crachá para Caim, dizendo: quem atentar contra Caim será vingado por Deus. E aí, bandido bom é bandido morto? Deus se preocupou com o bandido. Deus evitou que o bandido fosse assassinado, viu? Quem você pensa que é para dizer que o bandido deve ser assassinado? Quem? Deus está na Sagrada Escritura. Deus teve o cuidado de preservar a vida do assassino. Mas você, que é mais do que Deus, certamente, né? Você que é mais do que Deus, acha que quem comete o ato mais bárbaro do mundo deve ser assassinado. Vejam, é esse Caim que está dentro da gente, minha gente. É esse Caim que está dentro da gente. Quantas vezes nós não matamos, mas ferimos? Quantas vezes não derramamos sangue, mas espalhamos indiferença? Quantas vezes nos comparamos, nos fechamos, nos ressentimos? Talvez ninguém aqui tenha cometido o gesto de Caim, graças a Deus, mas todos nós conhecemos a sombra de Caim, todos nós. E a pergunta permanece suspensa sobre nós: onde está o teu irmão? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta moral, é uma pergunta espiritual. Pois bem, se quisermos caminhar para a Páscoa, o primeiro passo é este: deixar morrer Caim dentro de nós. Eu vou mudar a lógica, tá? Já que eu acabei de dizer que Deus não quis que Caim fosse assassinado, eu vou dizer assim: ao invés da gente ter como exercício, sair desse exercício para matar Caim, eu vou dizer que a gente deve cuidar de Caim dentro de nós. Sabem por quê? Vejam aí. Porque muitos de nós podemos nos tornar Caim se não cuidamos desse lado imaturo, inseguro dentro de nós. Minha gente, nós todos sabemos que a pessoa mais ruinzinha do mundo, de modo geral, é porque não conheceu bondade. Eu não estou dizendo com isso que não há pessoas que são ruins, que foram bem tratadas, não é isso que eu quero dizer. Mas, de modo geral, quando a gente é inseguro e imaturo, o modo da gente resolver os problemas da gente é sendo agressivo. Podem ter certeza, os maiores tiranos são inseguros. Só pessoas inseguras são más. Só pessoas medrosas são mais. Então, o objetivo desse exercício não é que eu e vocês saiamos daqui hoje querendo vingar os Caíns do mundo. E nem mesmo dentro da gente. É sair daqui hoje cuidando do Caim que tem dentro da gente. Porque todo mundo que está aqui, a começar por mim, tem um Caim dentro de si. Tem uma pessoa insegura dentro de si. Tem uma pessoa medrosa dentro de si. Então, nós temos que cuidar desse lado imaturo, inseguro dentro de nós. Como precisamos curar o Caim que existe dentro de nós? Porque não se pode celebrar a ressurreição enquanto se cultiva a rivalidade. Não se pode cantar o aleluia enquanto se guarda ressentimento. A Páscoa começa quando o coração deixa de competir e aprende a oferecer as primícias. Recordemos, o que está em jogo é a qualidade do nosso coração ofertante. Eu queria muito que nós saíssemos daqui essa noite e voltássemos para casa nos perguntando a qualidade do coração da gente. Não é a qualidade do que a gente tem dado a Deus, é a qualidade com a qual a gente tem dado isso a Deus. O tempo que a gente dá a Deus é de qualidade. O dinheiro que a gente oferece na paróquia, na comunidade, à igreja, é um dinheiro que nós damos com amor, com carinho. Veja, de que modo nós temos dado? O tempo que a gente dá à esposa, o tempo que a gente dá ao filho, o tempo que a gente dá ao trabalho, o modo como eu trato os meus colegas, eu dou o melhor, eu ofereço o melhor. Talvez nesta semana o exercício seja simples, mas também exigente.
Identificar, se for possível, queria muito que a gente fizesse isso. Identifiquem quem desperta em nós comparação e incômodo. Todo mundo que está aqui tem alguém que fica chateado quando está perto, não é? Não tem umas pessoas que se esforçam para ser chatas? Não tem. Não tem umas pessoas que a gente diz, Ave Maria, se eu puder não encontrar é melhor. Não é verdade? Não tem uma pessoa no trabalho que quando se aproxima, a gente já vai... Não tem uma pessoa assim na família da gente, não tem alguém que a gente sabe, meu Deus, quando liga, a gente vê o nome da pessoa, a gente já fica com cãibra na mão. Já dá medo de botar... Não tem esse tipo de... Não tem alguém que é difícil identificar essa pessoa. Quem é que desperta em mim comparação? Quem é que desperta em mim incômodo? Rezar por essa pessoa todos os dias. Sabe por quê? Ela não vai mudar, não. Mas o seu coração vai mudar diante dela. Pode ser que Deus realize um milagre e mude também ela. Mas o que importa aqui não é mudar o outro. Não é mudar o outro. Não é terceirizar, Caim. Parem de terceirizar. Não é para a gente terceirizar como Caim fez. É olhar a minha oferta. E não ficar, tá vendo o outro? Não, não é o outro. Sou eu. Eu vou me apresentar a Deus sozinho. Nenhum de nós se iluda. Ninguém se apresenta de dupla diante de Deus. Ninguém. Todo mundo vai se apresentar sozinho diante de Deus. Todo mundo. Então, de vez em quando, eu vou falar nos encontros aí de casais, e sempre tem um marido engraçadinho que diz, eu estou me confiando nela. Ela vai me puxar. Pois vai. Vai nessa. Tu não te arruma não, que tu vai ver como ela vai te puxar. O máximo que ela pode fazer, pode ser que ela se envigue na última hora, viu? A pessoa, tu morrendo e ela também, ela chegando no céu, não vou rezar nada por aquela... O que ela pode fazer no céu é interceder por você. Mas lhe puxar, meu filho, você se garanta, viu? É você e Deus. Ninguém se apresenta de dupla, não. Todo mundo vai apresentar o próprio coraçãozinho a Deus. Portanto, cada um de nós tem que refletir sobre o próprio coração. Rezar por essa pessoa, compreender que muito provavelmente a questão não está no outro, mas em mim. Eu preciso cuidar do Caim que existe em mim. Todo mundo aqui tem um Caim dentro de si. Todo mundo. Eu tenho, você tem. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui é maior de idade e sabe que nós temos um Caim de estimação. Nós temos um Caim dentro da gente que quer o melhor para mim. Nós temos um Caim dentro da gente que diz... O outro está sendo mais valorizado do que eu, viu? Não tem essas pessoas, né? Você gasta mais de letra. É Caim. Eu ainda não sou santo porque o outro. E, se possível, fazer um gesto concreto de benevolência. Ainda que silencioso. Se não tem ainda coragem de fazer com essa pessoa um ato de benevolência, faz com uma pessoa mais próxima. Porque talvez aquela pessoa com quem você não bate muito, de repente você chegar na casa, bater na porta e dizer, vim te ver, pode ser que fique meio sem noção. Mas procurar fazer um ato de benevolência, procurar sair de si. A resposta que Deus espera não é uma explicação, não é uma justificativa, é uma conversão. Esse é apenas o primeiro passo do nosso itinerário. Então, qual é o passo hoje? Qual é o exercício de hoje? Cada um de nós deve olhar para dentro de si. Daqui a pouco nós colocaremos Jesus entre nós. Nós vamos olhar para Ele, nós vamos olhar para nós e nós vamos nos perguntar: o que há de Caim dentro de mim? O que existe de Caim dentro de mim? Será que eu sou uma pessoa que vive se comparando sempre às outras? Será que eu sou alguém que está sempre procurando o melhor pedaço da pizza para si? Será que eu procuro preparar o meu dia inteiro pensando em tudo, mas não dando o que é melhor a Deus e aos outros? Será que eu sou uma pessoa que fica terceirizando a responsabilidade da própria santidade e colocando nas mãos do outro? Será que o objetivo de hoje é a gente somente perceber se tem um Caim dentro de nós? É apenas o primeiro passo. No próximo encontro, próxima segunda-feira, aí é que é extraordinário. Nós veremos que não é apenas o irmão que nos desafia,
somos nós mesmos quando nós caímos. Sabe por quê, minha gente? A gente vai ver isso na próxima segunda-feira. Eu já preparei o exercício da próxima segunda-feira. E para mim foi uma surpresa. Eu me dei conta, não é o erro dela, é o modo como ela se relaciona com o erro dela. É o que nós vamos ver na próxima segunda. Pedro e Judas erraram, mas cada um se relacionou com o próprio erro, com a amargura do próprio erro, com o trauma da própria vida de um modo. Nós hoje temos um São Pedro, nós hoje temos Judas. Eu e vocês podemos nos tornar São Pedro, São Ives, Santa Heloísa, Santa Larissa, Santa Teresa. Nós podemos ter sãos aqui, santos, santos e santas. Não depende da nossa virtude. Depende do modo como a gente se relaciona com o erro. A gente vai descobrir se nós somos Pedro ou Judas. Mas antes disso, hoje, deixemos que Deus nos mostre onde está o nosso irmão. Onde Ele quer que o nosso irmão esteja. Cristo, na ressurreição, nos dará a sua paz. Abaixemos as armas de Caim. A quaresma começou. Muito bem. No exercício de hoje, então, nós vamos aprofundar 3 perguntas. Nós vamos colocar agora o Santíssimo entre nós e nós vamos meditar sobre 3 perguntas. Eu consigo me alegrar com o bem do outro ou me sinto diminuído? Eu ofereço o melhor do meu tempo, da minha atenção, do meu coração, ou eu apenas cumpro o mínimo? Aqueles católicos de preceito. Existe alguém que eu tenha afastado, que eu tenha evitado, que eu tenha silenciado dentro de mim? Porque talvez a gente ache que o contrário de amor seja o ódio. Mas o contrário do amor é a indiferença. É muito triste quando alguém trata a gente com indiferença. É muito triste. Sabe aquela coisa, fulano nem fede nem cheira? Não é assim que a gente diz? Meu Deus, é melhor que odeie a gente. Mas pelo menos manifesta algo em relação a gente. Mas eu chegar num lugar e a pessoa olhar para mim, tanto faz como tanto fez. Então se perguntar essas 3 coisas.